Opa, tudo bem com você? Professor Hamilton Viana falando aqui. E hoje o nosso tema é como você escolhe as melhores referências para o seu TCC. A importância das referências para o seu TCC. Imagine que eu conte para você uma história assim, descobriram que numa determinada cidade no Brasil tem muito ouro. Você não vai simplesmente acreditar. Imagine que você não me conheça. Então aquela informação ela vai ter mais credibilidade, ela vai ter alguma credibilidade se, por exemplo, eu mostrar para você uma cópia de uma reportagem ou a própria reportagem que saiu num jornal, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, enfim, num veículo de grande circulação. Mesmo assim, dependendo da notícia, falar ainda precisa confirmar tal, mas você sempre precisa de uma fonte. E se eu apresentar um jornal, uma revista, um vídeo que passou num determinado telejornal, aí tem tantas referências que você fala, bom, isso é verdade. Né? A mesma coisa acontece com os trabalhos científicos, com os trabalhos acadêmicos que a gente apresenta. Né? Eu vou contar uma história para vocês que acontecia muito comigo quando eu estava no ensino médio. Eu fiz um curso técnico de Química, e desde o primeiro ano a gente tinha um professor de português que era advogado. E esse professor era assim, extremamente exigente. Qualquer coisa que a gente falava, a primeira pergunta que ele fazia era: moço, onde é que estão as suas fontes? E aí você precisava mostrar a fonte. Que fonte era? Eu acredito que, o Brasil ganhou o jogo contra a Argentina. Só falar isso para ele não resolvia. O que é que resolvia? Uma manchete no jornal, uma manchete numa revista. Por quê? Porque aquilo era uma fonte confiável. Então a gente estava reproduzindo uma notícia que estava numa fonte. Fica fora daquela questão de eu inventei, eu aumentei a história. A mesma coisa acontece nos trabalhos acadêmicos. E aí quando você vai fazer os seus trabalhos acadêmicos, como você ainda não tem, ou pelo menos o normal, né, que um estudante na graduação ainda não tenha um histórico de pesquisa, não tenha os próprios trabalhos de pesquisa, as próprias descobertas que ele tenha feito, como ele não tem isso, como ele não tem esse histórico, para dar credibilidade para aquele trabalho que ele está fazendo, o que precisa é que ele apresente fontes. Então, se eu falo que, por exemplo, pegando o exemplo aí da área de engenharia de materiais, se eu falo para você que um determinado polímero tem o ponto de fusão entre 180 e 190 graus, eu não posso falar isso da minha cabeça. Ou eu fiz o experimento, eu medi isso aí, né? E mesmo assim eu preciso reportar quais foram as condições que eu fiz, ou eu apresento, segundo o autor tal, nesse trabalho tal, o polímero X funde entre 190 e 200 graus, entre 180 e 190 graus, enfim, eu apresento lá a faixa de fusão desse material. Quando a gente faz uso dessas informações, a gente precisa mostrar a fonte que serve de referência para poder informar aquilo, para poder afirmar aquilo. Então, as referências são de extrema importância num trabalho acadêmico. E existe uma região muito nebulosa que é entre apresentar uma referência e fazer plágio. Eu quero aqui abrir parênteses rapidamente para falar do plágio. O que é o plágio? O plágio é quando eu copio uma informação? Não é exclusivamente quando você copia uma informação. É quando você usa uma informação que não é sua e principalmente quando essa informação não tem a fonte. Então eu pego um trabalho, um artigo que saiu numa revista acadêmica, eu pego um artigo de um jornal, copio, transcrevo aquela informação e não cito a fonte. Isso é um dos tipos de plágio. Existem vários tipos, a gente vai falar disso oportunamente. Mas o que eu quero dizer é que você sempre precisa referenciar as suas informações, principalmente as informações numéricas, as informações que são relativas à propriedade dos materiais, a características.
informações de mercado. Como é que você fala que o PIB brasileiro em 2018 foi de tantos trilhões? Eu posso estar chutando esse número, né? Os números, o papel aceita qualquer número, é só você escrever o número. Eu quero ver comprovar aquele número. Então, por exemplo, para esse tipo de informação, eu vou procurar ou uma informação do Ministério da Economia, ou uma informação do IBGE. E aí eu entro no site do IBGE, vejo a informação e coloco relatório IBGE 2018. Tem as formas, né, de fazer as referências. Dependendo do tipo de referência, ela pode ser um trabalho acadêmico, ela pode ser um paper que foi publicado numa revista, pode ser um filme, pode ser correspondência entre dois autores que estão em locais bem distantes, né, em outros países. Acredite, existia um tempo em que as pessoas escreviam cartas umas para as outras, né? E essas cartas, então, elas podem servir como referência, desde que ela esteja bem documentada. Você pode usar relatórios de empresas, você pode usar catálogos de produtos publicados pelas empresas que produzem esses produtos, você pode usar uma dissertação de mestrado, você pode usar uma tese de doutorado. E aí vamos procurar, de novo, abrir outro parênteses aqui para falar de um assunto que aparece com uma certa frequência, né? Quando a gente fala dissertação, é mestrado. Quando a gente fala tese, é doutorado. Então as pessoas que concluem um mestrado, eles são mestres em determinado assunto. As pessoas que concluem o doutorado, elas são doutores em determinado assunto. Na engenharia, na medicina, no direito, na filosofia, enfim, eles são doutores. Concluiu o doutorado, é doutor. E eu vejo muita gente falando assim, aquele professor, ele tem doutorado e PhD. O que é o PhD? O PhD é uma sigla em inglês, o PH é de Philosopher, ou Philosophy Doctor. Então, falar que uma pessoa tem PhD, ela é dizer que ela tem o doutorado em filosofia. Ah, mas o que é em filosofia? É que essa filosofia, em muitas universidades, ela é bem abrangente. Então, ela abrange muitas vezes as áreas das ciências exatas, das ciências humanas, enfim, ela é bem abrangente. Então você pode dizer PhD. Ou então, ele é MD. MD é Medical Doctor. Ele fez doutorado em medicina. Ele pode ser só graduado em medicina e ele pode, depois da graduação, ter feito um doutorado em medicina. Pode ter feito um mestrado em medicina e doutorado em medicina. Então, fechando aqui esses parênteses, tá? Então você pode usar esses documentos também como fontes. São fontes muito legais, são fontes ricas, né, em outras informações. E quando você faz uso dessas referências, um grande cuidado que você precisa ter é assim, você está procurando, você encontrou uma determinada referência, então você está lendo lá um determinado artigo e eu vou dar um exemplo aqui, ele está falando, por exemplo, da produção de filmes, né, de polietileno. Quando ele escreveu esse trabalho, eu não sei qual era exatamente o fator que ele estava avaliando, se era a influência de colocar um reforço mineral, se era a influência da espessura do filme, enfim, ele está avaliando alguma coisa. Então, quando você está fazendo isso, você vê o trabalho e você vê várias outras referências, porque na introdução desse trabalho ele usa outras referências, ok? Começa, né, a ler esse trabalho, você vê na introdução, ele não vai falar exatamente da conclusão, mas ele vai usar vários outros trabalhos que serviram de base para ele poder chegar naquelas conclusões, serviram de base para o trabalho dele. E não é raro você
encontra uma informação, fala, nossa, ele fez aqui um trabalho de extrusão, mas não por filme. Como é que era esse outro trabalho? Aí você vai na referência. E aí quando chega nessa referência, você encontra o artigo e começa a dar uma sapiada. Você vê, nossa, que negócio interessante. Se você não tomar cuidado, se você não mantiver o foco aí, o que vai acontecer é que você começou a estudar, né? Você encontrou uma referência que falava de produção de filmes de polietileno e você já está na extrusão de nylon com fibra vegetal. É um assunto bastante diverso. Por quê? Porque esses assuntos eles são sempre interligados e um assunto vai levando a outro, vai levando a outro, vai levando a outro. Então, o foco precisa ser muito grande. Achou um artigo? Achou, lê, vê as informações e next. Vai na sua próxima referência, não vai na referência da referência, porque senão você vai derivar muito e quando você percebe, você está bem distante do seu tema original. Se você procurar um dos vídeos anteriores, eu falei bastante do foco, né? Que os professores eles precisam ter foco quando você está escolhendo seu orientador. Está, né? No vídeo do tema do TCC e do orientador. Então os professores eles precisam ter foco. Por quê? Porque é muito fácil, ele está na sala dele, uma hora chega um aluno, toca o telefone, vem o técnico do laboratório perguntar alguma coisa, a secretária pede para ele assinar um documento, e quando vê, você está sem foco e desviou demais, perdeu, não consegue se concentrar para fazer aquele relatório que você estava fazendo. A mesma coisa é o seu TCC. Se você quer, de fato, encurtar o tempo que você está fazendo o seu TCC, você tem que separar o tempo para fazer o TCC, se isolar do resto. E quando você está nessa fase de encontrar as referências, de procurar as referências, essa concentração, esse isolamento que você faz, ele é fundamental, porque vai permitir que aquela hora que só separei 1 hora por dia, ok, 1 hora por dia está ótimo, desde que ela seja 1 hora focada, porque pode ser o dia inteiro, se for desfocado, cheio de interrupção, acredite, você vai produzir muito menos e vai estar muito mais cansado do que se você pegar 1 hora e ficar focado. Ah, mas eu gosto de fazer várias coisas porque aí eu vou avançando com vários assuntos, várias tarefas. De novo, acredite, você não produz direito nessas tarefas. É muito mais produtivo se pegar uma, acaba aquele tempo que você determinou para ela, focado, vai ali, termina, e depois vai outra, começa, vai, acaba, começa, acaba outra atividade, e assim vai, uma por uma. Esse negócio de, eu sou multitarefa, não funciona, não é verdadeiro. A não ser que você seja um ET. Como você não deve ser um ET, é pouquíssimo provável que você consiga fazer essa história do multitarefa e fazer direito. Porque um monte de coisa, sem acabar nenhuma, sem qualidade, acredite, se você pega uma, foca, concentra e acaba, você tem muito mais qualidade, o seu desgaste foi muito menor, ok? Como eu estava falando para você também da qualidade das referências, eu vejo muita referência, muitos trabalhos que apresentam referência assim. Primeiro que a referência é incompleta, né? O aluno coloca uma determinada informação, aí ele coloca um númerozinho 2, quando eu vou ver na lista de referências está lá www.uol.com.br. E aí eu pergunto para esse aluno, se eu digitar www.uol.com.br, der o Enter no meu navegador, eu vou chegar exatamente nessa informação que você me deu? Acho que não, professor. Pois então você não pode, você tem que colocar o link completo. Além de colocar o link completo, você tem que colocar inclusive a data que você consultou aquele link. Por quê? Porque muitas vezes o portal atualiza as informações, tira aquele link do ar e como é que fica? Você está sem informação. Eu vou de novo contar uma outra história para vocês do tempo em que não tinha muita coisa online, as bases de dados científicos elas não eram disponíveis de maneira muito fácil. Então como é que a gente fazia pesquisa bibliográfica? Existia biblioteca, a gente ia na biblioteca e encontrava um determinado artigo. As referências daquele artigo que foram usadas naquele artigo e que eram interessantes para a gente pedia para a bibliotecária.
A biblioteca da onde eu estudava, era a biblioteca lá da USP, ela tem convênio, e outras bibliotecas também, né? Elas têm convênio entre si, entre as bibliotecas do Brasil, e tem convênio inclusive com bibliotecas do exterior, né? E tem uma biblioteca do exterior que é meio que central, que congrega, que faz o meio de campo com todas as outras, que é a British Library. Muitas vezes a bibliotecária então pedia esse artigo para a British Library, eles xerocavam e mandavam para a gente. Então teve um artigo desse que eu usei na minha dissertação, né, dissertação do meu mestrado, e que a página inicial, quando você cita o artigo, né, você tem várias informações e tem a página, a primeira página do artigo. Era alguma coisa assim, era 1838. E por conta da qualidade da Xerox, o 8 final do 1838, ele não apareceu 8, ele apareceu um 3, deu uma cortadinha assim, e eu anotei o 3. Quando eu coloquei isso na referência do meu trabalho, numa das referências, para mim ficou 1833. E foi muito interessante, porque quando eu estava na defesa, né, na apresentação dessa dissertação, tinha um dos professores que ele faz lá todas as considerações e tal, e quando chegou no final ele falou, eu tenho uma correção para você fazer nessas referências. E aí eu fiquei meio gelado, né, porque isso é uma coisa que não pode ter furo. Ele falou, eu acho que até sei o que é. E ele foi lá na referência, não lembro exatamente o número da referência, mas ele falou, esse número aqui não é 1833 o número da página, é 1838. E por que eu sei? Porque essa referência em particular eu também usei muito, né? E aí eu fui olhar a referência e eu vi o número da página. Então você corrige isso daqui. Eu sei que provavelmente foi na hora de tirar a Xerox, ela saiu meio apagada, tal, comeu um pedacinho do 8. Então vejam o nível de detalhe que um professor que está avaliando um trabalho que ele chega. Então a gente não pode dar margem para ter furos no nosso trabalho. Por quê? Porque quando você dá muito desses furos, a sua credibilidade começa a cair, começa a cair, começa a cair. Eu já falei uma vez, né? A mão do juiz que julga alguém que já teve um erro, ela é muito mais pesada. E por conta disso, você precisa cada vez mais ter cuidado como você apresenta todos os seus dados, né? O cuidado na revisão do seu texto, na revisão das tabelas, da formatação, mas aqui a gente está falando das referências, né? Onde é que você consegue boas referências? Quais são as boas referências, na verdade, né? E conforme o exemplo que eu citei há pouco do UOL, mesmo que você coloque o endereço completo, né, com endereço, com horário de consulta, você precisa ter cuidado também com a fonte em si. Por exemplo, o UOL é um portal de notícias onde deve ter um mínimo de correção, de censura, aquilo que a gente chama na publicação de trabalhos acadêmicos de peer review, né, que é quando alguém faz a revisão daquele texto ou várias pessoas fazem a revisão daquele texto, daquele trabalho, para ver se realmente ele tem fundamento, né? E, por exemplo, se você pega algum site tipo Wikipedia, nada contra, né? Mas Wikipedia, se eu quiser eu vou lá e eu abro um item, né? Eu começo a falar de, sei lá, garrafa PET, quem inventou, e eu coloco qualquer coisa lá. Passa um tempo, as pessoas começam a ler aquilo e eventualmente alguém olha, vê que tem algum furo, aí comunica e aí tem um sistema de curadoria, de realmente filtrar as informações. Então, você não pode usar sites desse tipo. Você também não pode usar sites, muitas vezes sites pessoais. Por quê? Porque não passou por esse sistema de revisão. O que você precisa são trabalhos que foram publicados, por exemplo, livros, esses artigos de revistas científicas, para você ter uma ideia como funciona um sistema de revistas científicas. Você escreve um artigo, e aí quando você escreve esse artigo, dificilmente você escreve sozinho, sempre você escreve com mais com 2, 3 colegas em conjunto, e cada um já faz uma pequena revisão ali
do texto, tanto do conteúdo quanto da forma. Depois esse artigo é enviado para o editor da revista. O editor da revista tem um banco de revisores que são profissionais que já publicaram naquela revista, que publicam normalmente naquela revista, que trabalham naquela área. Então, uma revista de ciência de materiais, por exemplo, né, que fala de materiais como os plásticos, né, os polímeros, os metais, as cerâmicas. Então existe já um grupo de autores que publica na área de metais, que publica na área de polímeros, outro que publica na área de cerâmica. Então eles já sabem mais ou menos qual é a especialidade de cada autor. Então quando chega um trabalho com naquele campo, naquela especialidade, ele envia o trabalho para ser revisado por esse autor, por esse revisor. Não só para ele, na verdade ele manda para 3 revisores. E aí cada um vai olhar aquele trabalho, vai esmiuçar e vai apontar pontos de melhoria, vai mostrar falhas no trabalho. E depois, no final dessa revisão, cada um desses revisores dá um parecer. Esse trabalho pode ser publicado sem modificações, esse trabalho pode ser publicado com pequenas modificações, ou esse trabalho não dá para ser publicado. E aí quando chega e um revisor não sabe do outro, não sabe o que o outro está dizendo, não sabe a opinião, não viu a revisão que ele fez. Quem recebe essas opiniões todas, essas revisões, é o editor. Esse editor vai juntar as informações, vai ler, vai balancear e aí ele dá o resultado final. Afinal de contas, ele é o responsável pela revista. Se aquela revista começa a publicar trabalhos que não têm muita qualidade, esses trabalhos não são citados em grande frequência. Se eles não são citados, o índice da revista, ele tem um índice, né? Normalmente é o índice Qualis da revista, que fala quanto maior esse índice, mais relevante é a revista e aí é mais difícil publicar. Por quê? Porque mais pessoas querem publicar lá, aí a concorrência fica maior, aí a régua, né, para aprovar um artigo ali fica maior ainda. Então compara toda essa estrutura de aprovação, de censura, entre aspas, né, de curadoria de um artigo com um portal em que qualquer um vai lá e coloca uma informação. Com uma informação que você ouviu no corredor, com uma revista de baixa circulação, né, com um jornal de pouca circulação. Então, tem uma diferença muito grande na qualidade da informação. E quando você vai fazer o seu trabalho científico, o seu trabalho acadêmico, você precisa cuidar justamente disso. Você só pode usar fontes que são quentíssimas. Não vai usar uma fonte fria, uma fonte gelada, que a hora que você coloca só pela fonte, a pessoa às vezes nem lê a informação na íntegra. Ela vê só qual é a fonte e por conta de saber que aquela fonte não é uma fonte muito boa, não é muito sólida, não é muito confiável, ela já fala, isso está furado, nem vou ler o resto. Então isso denigre o seu trabalho, isso faz com que o conceito geral do seu trabalho, antes dele começar, ele seja mais baixo. E o que acontece com esses trabalhos? Pensa a seguinte situação. Um professor recebeu um trabalho que ele foi convidado para a banca, provavelmente pelo orientador. A gente vai falar disso mais adiante, mas ele foi convidado pelo orientador do trabalho para ele fazer parte da banca e ele recebe aquele trabalho de 50, 100, não importa exatamente o número de páginas. Jamais para o final de um período em que ele está com prova para entregar, com média para fechar. Então o que ele faz? Isso eu acho que 9 entre 10 professores fazem isso. Pega o trabalho, a primeira coisa que faz é olhar a introdução, olhar o resumo. Então no resumo ele vai dizer mais ou menos quais foram as técnicas que ele usou, qual o problema ele quis estudar, e qual foi o resultado que ele obteve. Deu certo, não deu certo? Melhora, não melhora? Piora, não piora? Enfim, isso é o resumo do trabalho. Depois, ele vai lá no final, ele vai nas referências. Então ele dá uma passada. Primeiro ele conta o número de referências,
Na verdade, não precisa contar, é só você ir na última e já ver a indicação da última referência. E qual é a regra aqui? Não tem uma regra escrita em nenhum lugar. Se você procurar na ABNT, ela não vai falar que para cada número de páginas tem que ter um número de referências. Mas o que a gente faz, eu tenho isso como base para mim e vários outros colegas têm, você vê o número de páginas do trabalho. O trabalho tem 100 páginas, ele deve ter alguma coisa da ordem de grandeza de 100 referências. É muito esquisito você pegar um trabalho de 100 páginas que tem 10 referências. Fala, nossa, 10 referências? Ele precisou pegar, a cada 10 páginas, ele consultou uma fonte. É muita coisa. É muito escrito para ter uma página, uma referência só. Então quer dizer que todo aquele trabalho está baseado em uma única referência. Toda aquela porção do trabalho, toda aquela fração do trabalho está baseado em uma única referência. Por que não tem outras referências? Será que esse conceito foi exclusivo desse pesquisador aqui? Será que não tem? Ou será que o conceito, na verdade, é outro e outros pesquisadores falam exatamente o contrário? Então, quando você coloca mais referências sobre um mesmo assunto, sobre um mesmo tema, sobre uma mesma informação, aquela informação fica sólida. Não foi só o autor X que encontrou aquele resultado. Teve o X, teve o Y, teve o Z, teve o A, o B, vários autores. E quando você cita todos eles, perfeito. O seu trabalho, aquela informação, aquela porção do seu trabalho, ela fica inquestionável. E aí segue adiante, vamos ver as outras informações. Então, no seu trabalho, faça mais ou menos isso. Procure colocar o número de referências da ordem de... Lógico, eu tenho 100 páginas, deu 98 referências, tá? Não, cara. Mas assim, de 80 a 120, nessa pequena variação, 10, 20% a mais, a menos, não está fora. Agora, se começa a cair muito o número de referências, esse negócio está meio esquisito. E o oposto também vale. Eu já devo ter contado esse caso, que foi um caso hilário. Eu tinha solicitado para uma determinada sala um trabalho, ele tinha que fazer uma monografia, não era trabalho prático, era uma monografia de pesquisa, de dados e tal, e sorteei os temas para a turma, tinha acho que 4, 5 grupos na sala, sorteei os temas e eles tinham um prazo para fazer. Quando acabou esse prazo, no dia de entregar, os trabalhos foram mais ou menos assim: 20 páginas, 30 páginas, nessa ordem de grandeza. E um trabalho só apareceu com 120 páginas. Falei, opa, aí tem. Quando eu fui pesquisar o trabalho, e aí foi bem simples, né? Porque eu peguei um período lá, um parágrafo logo do começo do trabalho, botei no Google e apareceu um trabalho inteirinho. Era uma dissertação de mestrado de um aluno. O grupo teve a pachorra de mudar só a capa e o resto eles copiaram integralmente do trabalho original. Um caso de plágio e um motivo para você ter atenção para as suas referências, para o número de referências que você usa no seu trabalho. Então, para revisar aqui a nossa conversa de hoje, você precisa primeiro, procurar as fontes para que as suas fontes tenham qualidades. Não dá para você procurar água potável num poço de petróleo. E o inverso também não. Não dá para você procurar petróleo num lago, na superfície de um lago, a não ser que ele esteja muito poluído. Mas enfim. Então, na hora de procurar as suas referências, procure os portais das revistas científicas, procure portais das universidades. Normalmente os portais têm lá um repositório onde as dissertações, onde as teses ficam depositadas para consulta. Então você consegue encontrar essas informações e essas informações já passaram lá pelo peer review, que é essa revisão que eu falei para vocês. Então, primeiro procura uma boa base de dados para garimpar, para retirar suas informações. Quando você começa a encontrar isso e você dá uma passada de olhos, não é incomum você achar aquela informação legal, pertinente,
E a partir dali você pega a referência da referência, encontra ela, e aí vai na outra referência e vai na outra, e quando você vê, você desviou do seu assunto. Então, foco, né? Eu quero a referência A. Achou a referência A? Achei. Essa mesmo? É. Pronto, acabou. Para nela. Aí vai para a referência B que você tinha que procurar. Não fica achando a A1, A2, A3, A4, não se disperse. Fique na primeira referência. Depois disso, a quantidade. Você, quando aparece uma informação, eu achei um determinado dado aqui sobre um material, procura essa mesma informação em outros lugares. Porque isso valida aquela sua informação. Isso vai fazer com que aquela sua informação tenha sido confirmada por outros autores. Isso é muito importante. Isso também dá solidez para o seu trabalho. Quando você tiver cada informação com pelo menos 1, 2, até 3 reforços daquela informação, aí a sua informação está bem consistente. Pensa que situação chata. Você usa uma informação de base e depois você tira toda a conclusão baseado também naquela informação, naquela primeira informação. E um dos professores conhece, e não é difícil, né? Um dos professores conhece aquele artigo e fala, esse artigo é furado, depois ele foi revisado, depois ele foi alterado, ou às vezes ele até é retirado do jornal. Ele deixa de ser publicado ou aparece uma tarja em cima do artigo, uma vez que a revista já saiu, né, a versão impressa já saiu, eles colocam uma tarja em cima na versão eletrônica dizendo que aquela informação está furada, que o artigo foi revisado e pede para você procurar a nova versão. E isso é muito chato, porque aí toda a sua conclusão ruiu. Você precisa garantir que, uma vez que você concluiu, pelo menos a base está firme, a base está sólida. No final, quando a gente vai colocar as conclusões no trabalho, a gente normalmente começa com um parágrafo assim: com base nos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se concluir que... E aí vem as suas conclusões. Se você tira conclusões com base em dados que estavam nesse trabalho e esses dados são furados, todas as suas conclusões vão ser furadas. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, vamos cuidar da fonte, né, da origem das referências, da qualidade das referências, não dispersar quando estiver procurando as referências, foca, foca, foca. Lembra que você tem um tempo restrito para fazer o seu TCC, você não quer ficar 2 anos fazendo TCC, ser reprovado, ter que fazer de novo, você quer encurtar esse período, porque você também tem outros aspectos da sua vida para cuidar. Então você foca, procura as referências que você precisa e depois você vai, quando o trabalho já estiver chegando próximo do final, você vai dar uma conferida, ver o número de referências. Lembra do caso que eu citei? Confere todas as referências também, vê se está tudo certinho, se não tem número trocado. Presta bastante atenção nesses valores, porque quando alguém vai procurar uma referência, ele coloca lá o número da página, por exemplo, né? Coloca outras informações e coloca o número da página. Trocou o número da página? Tchau! Acabou. E hoje as referências também têm um número eletrônico, né? Se você trocar um número desse daí, é como se fosse o RG, como se fosse o CPF do artigo. Se você troca aquele número, trocou um algarismo, tchau, acabou, não acha mais o artigo. Às vezes vai dar um CPF inválido. Muito cuidado com isso. Então, se você tiver cuidado com esses 3 pontos, né, que é a fonte das suas referências, o foco para procurar as referências, e aí juntando esses dois, você já vai ter a qualidade das referências, olhando depois a quantidade das referências, as chances de que o seu TCC não tenha problemas, né, na apresentação, pelo menos dentro desse quesito, dentro desse aspecto, você vai estar tranquilo. Eu volto a falar com você num próximo vídeo. Professor Hamilton Viana, que a força esteja com você.